A gente segue ainda falando de política. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deve se reunir com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de decidir sobre a prisão domiciliar dele. Moraes já recebeu manifestações dos advogados e também da Procuradoria-Geral da República. A gente vai ao vivo até o condomínio onde Bolsonaro está detido, lá em Brasília, que é o local onde está a nossa repórter, a Duda Cambraia, que vai trazer para a gente agora atualizações e informações. Tudo bem, Duda? Boa tarde. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos que acompanham agora a CNN. Pois é, Renan. Então, segundo a apuração do nosso âncora Gustavo Uribe, a expectativa é que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro se reúnam, então, já na próxima terça-feira, com o ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. E aí sim, só depois dessa reunião é que Moraes deve tomar uma decisão se Bolsonaro continua ou não em prisão domiciliar aqui no condomínio, na capital federal. A gente lembra que Bolsonaro está em prisão domiciliar humanitária desde março deste ano, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou essa prisão temporária de 90 dias para que o ex-presidente curasse de uma broncopneumonia. Esse prazo de 90 dias terminou na última semana e a expectativa era que Moraes renovasse essa prisão domiciliar de forma automática. Mas a gente lembra que no último dia 15, um militar do Gabinete de Segurança Institucional foi parado numa blitz aqui no Distrito Federal, levando uma arma que estava no nome de Jair Bolsonaro. Segundo relatos tanto do militar quanto da própria defesa de Jair Bolsonaro, Bolsonaro teria pedido para o militar consertar a arma. E aí sim, a partir desse porte de arma que Alexandre de Moraes não estava sabendo que teria arma na casa de Bolsonaro, pode ser que esse seja um fator relevante para revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Na noite de sábado, a defesa do ex-presidente protocolou a manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo que o ministro descarte a hipótese de falta grave e mantenha a prisão domiciliar do ex-presidente. Segundo a defesa de Bolsonaro, a arma é lícita e Bolsonaro teria a posse do armamento mesmo antes da condenação por tentativa de golpe de Estado. Segundo a defesa, não houve má-fé por parte do ex-presidente. Agora, segundo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o procurador-geral Paulo Gonet determinou que o tribunal espere a finalização do inquérito feito pela 17ª Delegacia de Polícia aqui do Distrito Federal antes de determinar se a posse de arma é ou não considerada uma falta grave. Renan? Valeu, muito obrigado. Duda Cambraia conversando com a gente do condomínio onde está detido o ex-presidente Jair Bolsonaro. Te agradeço. A gente segue ainda nesse assunto. Conversamos agora com o nosso analista de política, Pedro Venceslau, que já aparece aqui na tela comigo. Pedro, tudo bem? Boa tarde. O que a gente pode esperar desse encontro entre Moraes e a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos. Olha, basicamente a defesa de Jair Bolsonaro vai alegar que ele tem posse de arma e, portanto, não estava cometendo nenhum delito ao manter essa arma dentro de casa. Eles vão dizer que não houve ocultação nem adulteração de registro da arma e que Jair Bolsonaro não estava tentando empreender uma fuga. Porque esse artigo 50 da Lei de Execução Penal é o que baseia esse questionamento do ministro Alexandre de Moraes. E é um artigo, eu diria, um tanto quanto vago, porque fala em posse indevida de instrumento capaz de ferir. Mas o que seria exatamente uma posse indevida? Sendo Jair Bolsonaro detentor de uma arma com devido registro e tendo ele principalmente a posse de arma, essa posse seria indevida ou não? É um episódio completamente diferente daquele quando ele tentou usar uma solda para retirar a tornozeleira eletrônica. Ali, claramente, houve, na leitura de Alexandre de Moraes, uma tentativa de se desvencilhar do aparato para, eventualmente, empreender uma fuga. Nesse caso, a decisão de Alexandre de Moraes ela vai ser muito mais política do que técnica ou jurídica. Uma mudança de regime agora, a ida de Jair Bolsonaro para a prisão, causaria uma forte repercussão, não só política, mas também
jurídica e provavelmente causaria abalos, inclusive, na correlação de forças dos ministros do Supremo Tribunal Federal, num momento já delicado dessa relação entre os ministros. A leitura e a expectativa geral entre bolsonaristas, no mundo político em geral, inclusive entre governistas, é que Alexandre de Moraes opte pela manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Os argumentos são fortes, ele tem problemas crônicos de saúde que exigem um tratamento, apesar de que na Papuda ou na Papudinha, ou mesmo na Superintendência da Polícia Federal, havia um acompanhamento médico de Jair Bolsonaro. Mas nesse caso, a expectativa geral é que ele realmente tenha esse entendimento. Renan. Obrigado, Pedro Venceslau, nosso analista de política, trazendo para a gente a expectativa desse encontro, dessa conversa do ministro Alexandre de Moraes com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Te agradeço, a gente já conversa.